Sakamoto, tem toda uma questão envolvendo o PSDB, né, que era oposição estava à direita, né, fazia oposição ao PT nas últimas eleições, né, antes de o bolsonarismo se estabelecer. E ao que parece agora, os políticos que restaram no PSDB estão tentando se encontrar, né, exatamente qual o espaço que eles vão ocupar, né? Eles às vezes pendem ao bolsonarismo, mas querem passar uma imagem também de democratas. Como é que você vê essa fala e o que representa essa fala do governador do Rio Grande do Sul na sua avaliação? Olha, Diego, antes de mais nada, acho que é importante dizer que é claro que erros acontecem, o problema é quando os erros são sucessivos, né? E o governador Eduardo Leite, ele mostrou já mostrou, né, até escrevi sobre isso, que talvez não fosse a melhor pessoa para mitigar uma catástrofe climática no Rio Grande do Sul, uma vez que regras ambientais foram enfraquecidas sob sua gestão, regras que poderiam quiçá, terem diminuído o impacto do que aconteceu. Só que agora ele vai se mostrando também que pode não ser a melhor pessoa para comandar a resposta à tragédia, né, por conta de uma série de declarações que ele vem dando, né, que acabam criando um barulho desnecessário e atrapalhando o trabalho de atendimento às vítimas, né? Nesse sentido, esse tipo de declaração flerta muito com as declarações do governo bolsonarista, do governo Jair Bolsonaro. Resta a gente saber se, neste caso do Eduardo Leite, são propositais ou elas são espontâneas, né? E as duas situações, é claro, têm a sua própria preocupação, né? E aí essa declaração que a última delas, né, foi essa que a gente acabou de ouvir, né, que viralizou nas redes sociais, na qual ele falou que está preocupado que o grande número de doações ao Estado possa reduzir a capacidade do comércio local se reerguer. Ainda que ele tenha dito que as pessoas que não queria ser entendido como alguém que estava desprezando as doações, foi exatamente isso que acabou sendo compreendido. Não adianta a pessoa falar uma coisa que é de impacto e depois no final dizer ou não. Sabe? Não adianta, a pessoa ela vai acabar sendo responsabilizada pelo que ele disse. É claro que a retomada do comércio, gente, é importante, mas em um momento em que todas as vidas estiverem protegidas, alimentadas, aquecidas, resguardadas, o que ainda não aconteceu, né? É possível, inclusive, fazer um paralelo com a pandemia de Covid-19. A economia e os empregos importavam, claro, mas a prioridade dos governantes sérios, e aqui excluo então o presidente da República, era de salvar vidas primeiro, né? E dada a comoção, Leite gravou um vídeo dizer que houve um mal-entendido, tudo isso mais. Agora, outra confusão desnecessária, né, também por declarações e da forma como o governador se manifestava, foi a própria conta Pix para doações que ele promove desde o início da tragédia. Só muito tempo depois, e depois de questionamentos, ele explicou publicamente que os recursos seriam geridos, então, pela Associação de Bancos do Rio Grande do Sul. Que aí depois teve um monte de especulação. Tudo poderia ser evitado se desde o começo ele tivesse dito qual que é o destino dos recursos, qual que é a governança desse fundo, porque o problema não é o setor privado receber doações. E um comitê, com a sociedade civil inclusive, decidiu o destino. O problema é falta de cuidado com transparência, né? E aí, eu acho que é o seguinte, ô Diego, para finalizar, né? Quando tem um outro caso que quando fez o alerta para as fortes chuvas que atingiriam o Rio Grande do Sul no final de abril, Eduardo Leite também foi criticado naquele momento por começar sua intervenção com "eu não sou o homem do tempo". E aí não apontar nenhuma ação concreta a ser tomada, apenas para o pessoal tomar cuidado e vigiar. Ou seja, para as pessoas não se colocarem em risco. Isso fez com que a declaração fosse comparada, né, nas redes sociais com o não sou coveiro, eternizada por Jair durante a tragédia do Covid-19. Enfim, ninguém está livre de errar, ninguém está livre de falar bobagem, ainda mais sob pressão. Mas em situações de grande tragédia, um governante precisa saber escolher as palavras que vai usar, porque elas causam impactos nas ações, no atendimento, no fluxo de doações, na vida das pessoas, até para não seguir os passos de uma pessoa como o ex-presidente Jair Bolsonaro, que jogava entre a sinceridade violenta do improviso, o selvagem egoísmo da indiferença e a hipocrisia agressiva da politicagem. E será lembrado por conta disso, por conta das suas frases insensíveis e por ter perdido 711 mil pessoas na pandemia.